Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o terceiro programa do canal Presbítero César Camargo e hoje eu gostaria de falar de alguém que impressionou pela sua história de vida. Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos falar de Jefité. A palavra de Deus diz assim: Era então Jefité, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Jefité, ele impressiona pela maneira que ele começou a vida dele, pela maneira que as pessoas conheciam ele e aonde ele foi parar. A primeira luta que eu vejo na vida de Jefité é o que a própria Bíblia diz a respeito dele. Jefité, filho de uma prostituta. Eu imagino durante a vida daquele jovem, daquela criança, daquele rapaz, a dificuldade que ele teve de se infiltrar, de se relacionar com a sociedade, por esse trauma, por esse apelido que as pessoas tinham dele. Jefité, filho de uma meretriz, filho de uma prostituta. Aí muitas vezes eu paro para pensar o quanto ele sofreu, o quanto ele chorou. E na nossa vida, tem alguns momentos de nossa vida que tem coisas que nos marcam e que muitas vezes nos impedem de andar. Eu imagino que aquele ali estava impedindo Jefité de andar. E muitas vezes tem situações que ficam marcadas em nossas vidas, que nos afastam das pessoas, que nos deixam para baixo, que nos deixam com vergonha, achando que jamais vamos conseguir alcançar alguma coisa em nossas vidas, jamais vamos conseguir transformar aquilo que as pessoas têm sobre a nossa pessoa, sobre a nossa vida, aquilo que as pessoas acham de nós. Mas olhando para a vida de Jefité, eu consigo entender que o importante não é o que as pessoas pensam a nosso respeito. O importante não é o que as pessoas acham, onde a gente vai chegar. Mas o importante é o que Deus, é aonde Deus quer que você chegue. É isso que faz a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher. É o que Deus tem para você. E a maneira que você abraça aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso traz toda a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher, na vida de um servo de Deus, é isso. Jefité, então, durante um momento da vida dele, ele ficou aprisionado nisso. Ele ficou aprisionado naquele passado dele. E muitas vezes nós também estamos aprisionados no nosso passado. Muitas vezes nós estamos aprisionados naquilo que as pessoas acham a nosso respeito, mas Jesus, ele fala, o apóstolo Paulo diz melhor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. E as coisas iam se fazer novas na vida de Jefité, assim como podem também fazer novas na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo problema que Jefité teve que enfrentar na vida dele foi os irmãos dele expulsarem ele de casa. Já que ele era filho de uma meretriz, já que ele era filho de uma prostituta, ele não poderia então herdar junto com seus irmãos aquilo que o pai ia deixar. Então Jefité, ele corre, Jefité, ele se esconde dos seus irmãos, das demais pessoas. E muitas vezes, querido, é o próprio Deus que ele prepara alguns esconderijos para nós. Sabe? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todos os grandes homens um dia precisou se esconder para ter um ajuste com Deus, para ter uma transformação com Deus. Quando eu olho para a história de Moisés, Moisés ficou 40 anos no deserto até que voltasse e pudesse conduzir o povo de Deus à libertação. Eu vejo a história de Paulo, eu vejo a história de José no Egito, a mesma coisa. Então, Jefité, ele corre, ele se esconde. E ali Deus começa um tratamento com ele. Eu imagino que muitas vezes ele imaginava que estivesse sozinho, sem ninguém olhando por ele. Cadê Deus? Onde está Deus? Mas sabe, queridos, Deus, ele olhava para Jefité, mesmo Jefité achando que ele estava sozinho, mesmo Jefité achando que ninguém mais olhava por ele, porque a palavra de Deus diz assim que pode tudo, até mesmo a sua mãe se esquecer de você, mas todavia o Senhor não se esquece daquele que ele ama. E eu acho engraçado, eu acho interessante isso, essa preocupação de Deus com Jefité. Porque a mesma preocupação que Deus tinha com Jefité, Deus tem comigo e com você.
E Deus então começa a tratar Jefité dentro daquele esconderijo, dentro daquele lugar que Jefité se retirou. A primeira transformação que eu vejo em Jefité é que a palavra de Deus diz que homens levianos se juntaram a Jefité. Mas olha que coisa interessante, homens levianos se juntaram a Jefité, mas Jefité jamais se tornou um homem leviano. Sabe, muitas vezes Deus permite que esses determinados tipos de pessoas se aproximem da gente, para que a gente seja testemunho, para que a vida delas possa mudar. E muitas vezes não entendemos isso. Então Jefité ali, ele mostra uma transformação de caráter, que pessoas de mau caráter, pessoas que de caráter questionável, se aproximam dele, mas todavia ele permanece inabalável. Ele aproveita o que aqueles homens têm de melhor. Ele faz com que aqueles homens mostre a ele o que aqueles homens poderiam ensinar de bom para ele. E muitas vezes é isso que Deus quer que façamos com as pessoas. Dentro da sociedade que nós vivemos, olha só, a sociedade que nós vivemos pode estar uma podridão só. Todavia, eu e você não precisa apodrecer junto com ela, mas transformar ela através, sabe do que, querido? Com a renovação da nossa mente. Jefité ele só conseguiu a transformação porque ele entendeu aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jefité não se conformava mais com o passado dele, da maneira que ele era conhecido, da maneira que ele foi expulso. Mas a primeira coisa que precisou ser mudada na vida dele foi a mente dele. Para que ele pudesse influenciar, para que ele pudesse fazer algo diferente, a mente dele foi transformada. E assim ele pôde influenciar as demais pessoas que estavam em volta dele. Quando eu olho essa história, a história de Jefité, eu consigo ver um Deus que ele trabalha independente da sua situação social, da sua posição social. Porque hoje em dia tem se pregado aí fora um Deus preconceituoso, um Deus intolerante, e na verdade não. Para Deus não importa quem Ele escolhe. Deus ele escolhe quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele capacita a pessoa da maneira que Ele bem entender. Não importando o passado dessa pessoa, não importando a vida dessa pessoa. Deus está disposto a transformar isso. E olha que interessante. Nesse mesmo momento que Jefité estava afastado de todos e de tudo, ele aprendeu com aqueles homens levianos a ser um grande guerreiro. Então a palavra de Deus diz que os moabitas vêm guerrear contra Israel. E nesse momento as mesmas pessoas que expulsaram Jefité, elas vão chamá-lo de volta para que ele pudesse ser o líder daquele lugar. É interessante que a lei mosaica ela diz assim que Jefité jamais poderia ser um líder do exército de Israel, justamente porque ele era um filho bastardo. E em Deuteronômio no capítulo 2, no capítulo 24, se não me engano, querido, no versículo 2, diz assim, ou 24 ou 23, diz assim que um filho bastardo, nem a 10ª geração dele poderia entrar na congregação do justo, da congregação de Israel. Quanto mais liderar um exército de Deus, o exército do povo de Deus. Mas Deus ele capacitou, Deus ele escolheu aquele homem, para que tudo aquilo fosse mudado, para que tudo aquilo fosse transformado, para que até mesmo a 10ª geração de Jefité fosse salva. Deus então capacita aquele homem, e através da capacitação de Deus, porque a palavra de Deus diz que naquele esconderijo Jefité se encheu do Espírito de Deus. E aí Jefité conseguiu o que todos achavam impossível, liderar um exército, guerrear contra os moabitas e derrotar os moabitas e ganhar o respeito que lhe era devido. O que eu gostaria de deixar nessa mensagem aqui a respeito da vida de Jefité é que não importa hoje a maneira que você está. Talvez você esteja no esconderijo, talvez você esteja se achando só, mas eu creio e quero profetizar na sua vida que o Senhor está se movendo a seu favor. Deus ele tem interesse em você e pode ter certeza que mesmo as pessoas não achando que você vai chegar em lugar nenhum, Deus vai te colocar no lugar alto. A única coisa que eu aprendi com isso, seja fiel no pouco que você está passando agora,
Que a palavra de Deus diz que Deus, quando você é fiel no pouquinho que você está passando agora, Deus ele te coloca no muito, em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e que Deus abençoe a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome de Jesus.